no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, Espírito Antônio de Aquino, psicofonado por Altivo Caríssimo e Panfiro, lição 2, Núcleos de Paz. Irmãos, coragem! Trabalhai por vós e pelo futuro dos vossos. Trabalhai principalmente pelo vosso melhoramento pessoal e desfrutareis, na vossa primeira existência, de uma felicidade da qual vos é tão difícil fazer uma ideia, quanto para mim é difícil fazer-vos compreender. Allan Kardec, O Livro dos Médios, capítulo 31, segunda dissertação, Céu de 2010. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvi falar de uma casa espírita. Nós, os habitantes do mundo espiritual, também temos as nossas casas de estudo, de trabalho, de preces. Há núcleos em que os recém-chegados da Terra, tanto quanto aqueles que já habitam o mundo dos espíritos há anos, alguns há séculos, têm lugares de estudo. E por quê? Porque o estudo corresponde ao conhecimento, e o conhecimento, como sabemos, é infinito. Encontramos no mundo espiritual almas dedicadas ao socorro da indigência intelectual de muitos de nós. Encontramos seres que estão à frente de todos, que se voltam para trás e ajudam com os seus conhecimentos, frutos dos seus labores, para que as criaturas aprendam, ou que consigam entender, porque já é fácil para eles, o que ainda é difícil para aqueles que estão atrás. Temos núcleos de trabalho onde muitas frentes de serviço se apresentam: hospital, escola, frentes de apoio, desenvolvimento de potenciais morais e mentais de cada criatura, enfim, das artes, da literatura, de tudo aquilo que possa vir a dignificar o homem, inclusive a música. Temos muitos núcleos aqui dedicados à expansão musical. Temos locais de serviço onde almas chegam rebeladas, algumas sofridas, outras sem saber o que aconteceu com elas. Desencarnaram e não sabiam que haviam desencarnado. Há núcleos dedicados exclusivamente a recepcionar esses espíritos que chegam tristonhos, angustiados, sofridos. Há núcleos que se dedicam a ouvir os lamentos, as inquietações, os sofrimentos de pessoas. Trata-se de trabalhadores que se prepararam para saber ouvir, para saber conversar, para saber dizer aos que sofrem o que está acontecendo, o que pode acontecer, o que irá acontecer se houver persistência no cultivo da dor. Muita gente parece que tem o hábito de persistir na dor. Há núcleos que são dedicados ao socorro mental, às pessoas que perderam a noção de razoabilidade, que desestruturaram, se inquietaram em demasia. Há núcleos de socorro à necessidade dos homens na terra, em que movimentamos recursos morais e, às vezes, quando podemos, até mesmo materiais. Há aqueles que se encarregam de difundir em outros locais a visão da doutrina espírita, inspiram almas amigas e outras a instalarem em suas localidades serviços de apoio, começando pelo estudo doutrinário. Há espíritos aqui que são capazes de se dedicar somente a esta tarefa de divulgação. Socorrem, amparam, estimulam, mas procuram aqueles que desejam ser servidores em seus locais de trabalho e ali socorrem a todos os que estão ao redor. Ah, meus irmãos, e os oradores, os que transmitem em palavras as ideias, os conhecimentos, os que são capazes de doar suas mãos em forma de passes de cura, os que são perceptivos, capazes de penetrar na mente de alguém para recolher de dentro delas todas as angústias ali acumuladas em anos de dor
pelo sofrimento. Ah, meus irmãos, aqui também existem muitos trabalhos. Ousarei dizer que a Terra copia parte do que nós fazemos no mundo espiritual. E isso é por quê? Porque cada vez mais diminui a distância entre nós e o mundo terreno. Antes, os encarnados encaravam os desencarnados como se fossem almas de outro mundo. Hoje, fala-se em espírito, em nome de espíritos, em trabalhos de espíritos, como se eles fossem co-participantes da vida de todos os que aqui estão. Mas o que nós somos, senão esses co-participantes? E o que os encarnados são, senão a extensão do nosso trabalho? Um dia, também, estaremos mergulhados na carne. E como agradeceremos aquele que vier até nós, nos dizendo: a vida espiritual continua, não se percam, não se tumultuem. Por maiores que sejam as lutas, as dificuldades, as dores, as perdas, teremos continuidade da vida num plano mais elevado. Assim, meus irmãos, somos nós, desencarnados, e são vocês, encarnados. Nós também trabalhamos com os homens da Terra. Damos todo o nosso apoio, toda a nossa força, porque os que ali estão são aqueles que dão continuidade àquilo que nós somos. Amanhã, quando estivermos encarnados, mergulhados na carne, e vocês estiverem se libertando desse corpo pesado, e estiverem aqui do nosso lado, será a vez de nos socorrerem também. Construímos uma família, construímos um ideal, construímos uma equipe, um grupo de trabalho. São esses os que se amam, são os que se entendem, os que procuram ver uns nos outros irmãos de jornada. Mais perspicazes, ajudamos aos menos perceptivos. Mais inteligentes, instruímos aos que sabem pouco. Mais amorosos, doamos mais amor aos mais embrutecidos. Somos todos trabalhadores do bem. Jesus, o grande mestre de todos nós, aguarda de cada um a colaboração para que esse exército enorme de trabalhadores da luz conquiste novos espaços, amplie o exército do bem, transforme os que são idealistas em seguidores da luz e estimule aqueles que ainda não são capazes de ter um ideal a guardar no coração o mínimo de sentimento por alguém. Se tiverem alguma coisa a oferecer, ofereçam, doem, construam esse exército iluminado que se constitui os trabalhadores do bem. Quando nós estivermos cansados, angustiados, sofridos ou mesmo aborrecidos com alguma coisa, lembremo-nos do grande batalhador da luz que foi e é o Mestre Jesus. Quando estivermos sem expectativas, talvez por estarmos tão desgostosos das coisas, pensemos em qualquer desses homens que, através dos anos, nos estimularam, trabalharam, mostraram que não desistiram em momento algum quando a dificuldade bater à nossa porta. Lembremos daqueles que foram bons e fiéis, mesmo com pouco, que é tanto e que aqui mesmo, nessa terra do Brasil, assim fizeram. São tantas as almas que foram capazes de doar-se, mostrando que são poderosas pelas ideias que possuem. Quando quisermos estudar, quando tivermos dúvidas, peçamos ajuda àqueles poderosos gênios da inteligência capazes de mostrar o roteiro e a luz. Quando quisermos entregar as nossas mãos à limpeza de alguém, à assistência à criança desvalida, ao velho sem coisa alguma, nos inspiremos nesses homens que tanto fizeram e fazem pela humanidade. Ah, meus irmãos, não há quem não precise de um estímulo e não há quem não tenha um estímulo para se buscar. Busquemos, pois, o estímulo. Essa tarefa, no entanto, não é
de direção da casa espírita. Buscar estímulo é uma tarefa individual. Todos, sem exceção, temos que saber buscar os estímulos. Ninguém terá que nos dar. Nós é que precisamos saber buscá-los. E assim, construiremos cada vez mais a casa de Leon Denis, mas também todas as outras casas que se unem nesse poderoso exército de luz que é a doutrina espírita agregada, constrói e conduz. Sejamos espíritas, sejamos cristãos, e envolvendo a todos em nossas vibrações de alegria e de paz, pela data aniversária da casa, envolvendo a cada um dos que aqui estão trabalhando dioturnamente na instituição, envolvendo aqueles que visitam esta noite pela primeira vez, os amigos de outras casas, que são instituições irmãs, envolvendo aqueles que só podem vir uma vez ou 2 vezes por semana e que ainda não podem trabalhar, e aqueles que trabalham na Malé, na creche, nos outros núcleos, envolvendo assim a todos os presentes na luz que vem de Deus. Nós nos despedimos dizendo a todos: sejam benditos, meus irmãos, sejam benditos, sejam bem-vindos também. Que a luz do céu esteja com todos e que cada um multiplique os dons da amizade cristã por onde estiver. Sejam felizes, meus irmãos. Antônio de Aquino. Mensagem recebida em 26/8/2005. Antônio de Aquino nos comenta que no mundo dos espíritos, assim como no mundo encarnado, onde nós estamos, vivendo, lá eles têm as casas, os centros de estudo, de trabalho e de prece no mundo dos espíritos. Ele comenta também que o estudo corresponde ao conhecimento, e o conhecimento, como sabemos, é infinito. Por mais que um espírito, às nossas vistas, pareça que sabe tudo, ele não sabe tudo. Como nós, quando estamos encarnados, aqueles que são muito estudiosos, que são pesquisadores, buscam saber mais informações sobre tal área ou tal conhecimento, não sabe tudo. Só sabe o que até agora, até o instante momento, se aprendeu ou se conheceu. E tem muitas coisas além, muitas coisas a mais no mundo dos espíritos e no mundo dos encarnados que as pessoas não conhecem. Às vezes uma pessoa é super qualificada numa área e não conhece outras áreas diferentes, não é mesmo? Assim acontece com a gente. Às vezes a gente se especializa em uma área só e depois vai buscando conhecimento em outras pequenas áreas, para complementar. Isso não significa que eu, sendo um especialista numa área só, eu saiba tudo daquela área. Eu sei tudo daquela área até esse exato instante do conhecimento, porque virão muito mais coisas. Antônio de Aquino nos comenta que no mundo dos espíritos temos áreas também específicas, especializadas, voltadas para o socorro das criaturas. E aquelas pessoas, aqueles espíritos no mundo dos espíritos que têm um pouco mais de conhecimento, eles buscam trabalhar com aqueles que têm pouco conhecimento. Por exemplo, às vezes nós precisamos de um atendimento específico numa área. Os bons espíritos, com um receituário ou com uma mensagem, podem nos passar aquilo que precisamos saber. Assim como nós, quando estamos com uma dificuldade física, buscamos um médico, um atendimento especializado para aquela área, não é mesmo? Temos lá no mundo dos espíritos, como ele chama de núcleos dedicados, núcleos de trabalho específicos, para socorrer as pessoas que estão em necessidade. Por exemplo, alguém desencarna num acidente grave, tem um grupo no mundo dos espíritos que trabalham com eles. Aqueles que desencarnaram e não sabem o que aconteceu, tem grupos específicos. Temos grupos específicos para trabalhar com esse tipo de situação, Assim como aqueles que
estão muito sofridos, estão muito dolorosos. Temos espíritos que trabalham nessa área. Todos aqueles que trabalham na área, no mundo dos espíritos, são aqueles que socorrem, que são os socorristas, espíritos socorristas da luz, do bem, são especializados também nisso. Ele diz lá que trata-se de trabalhadores que se prepararam para saber fazer, ouvir, escutar, conversar, fazer com que o outro se reconheça nessa necessidade ou se reconheça com a capacidade de conseguir passar por aquela dificuldade. Porque apesar de parecer estarmos sozinhos, mesmo quando encarnado, nós não estamos. Basta que a gente peça ajuda, peça o amparo, peça a orientação. Às vezes nós precisamos de uma palavra amiga que nos estimule a trabalhar, a estudar e que nós nos sintamos apoiados naquele grupo, naquela situação, para que possamos passar com mais segurança, possamos passar com mais fé, possamos passar com nos sentindo, né, socorridos e amparados, que tem alguém olhando por nós, né? É tão bom quando nós percebemos que a gente não está sozinho numa situação, seja ela alegre, seja ela principalmente situações dolorosas, e nós não estamos, na verdade, né? Nós podemos estar estudando um livro, nós podemos também ligar, conversar, pedir ajuda, comentar sobre a nossa dificuldade para pessoas específicas que vão poder nos ajudar, nos socorrer, nos orientar, não é isso? Lá ele diz que no mundo dos espíritos há núcleos que são dedicados a socorros de pessoas com necessidades mentais, com necessidades materiais, né? Capazes de se dedicarem, tem pessoas que são capazes de se dedicar somente a uma tarefa, seja ela qual for, de divulgação, de evangelização ou outras. E aí a pessoa só pode fazer uma tarefa? Faça essa tarefa, mas faça bem feito, faça com carinho, faça com respeito, né? A gente sempre comenta que é sempre bom a gente buscar mais informações sobre aquela área, que aí clareia para a gente melhor, né? Fica mais fácil da gente comentar, conversar, se expressar bem sobre aquela área, né? E é importante que a gente tenha isso. Lá ele comenta o seguinte também, como ele fica preocupado, né, de como atender bem os espíritos que estão encarnados, para que quando ele ou qualquer outro espírito que hoje se encontra desencarnado venha a reencarnar, seja por nós atendidos também da mesma forma ou até melhor do que quando eles nos atenderam, né? Ele comenta assim: amanhã, quando estivermos encarnados, mergulhados na carne, e vocês tiverem se libertado desse corpo pesado e estiverem aqui, do nosso lado, será a vez de nos socorrerem também. Então, Antônio de Aquino, ele tem esse pensamento humilde, simples e tão amoroso, né? Em que hoje ele está desencarnado, está atendendo às nossas necessidades. Amanhã pode ser que ele esteja encarnado, e quem vai atender às necessidades dele? Quem vai socorrê-lo? Quem vai ouvi-lo? Quem vai dar a mão? Ou quem vai estar com ele no mundo dos espíritos, né? Espiritualmente falando, na verdade. Quem vai estar com ele? Quem vai estar ao lado dele para socorrê-lo nas necessidades quando ele estiver encarnado? Então, a gente nota que ele faz isso com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, sendo seguro, sendo firme, mas com amor. E ele pede que a gente também seja assim, se esforce para fazer isso. Aí a gente pensa, mas hoje eu não consigo, hoje eu não sou assim. Realmente, a gente pode até não ser assim nesse exato momento, está triste, está aflito, mas a gente pode buscar essa ajuda. E devemos buscar essa ajuda, porque nós merecemos, todos nós merecemos uma ajuda. Estejamos nós encarnados ou desencarnados. Primeira coisa que a nossa doutrina explica é que a gente pode se ligar ao nosso Pai.
falar com Ele, falar com Jesus Cristo, pedir ajuda, pedir o socorro, falar: olha, Senhor, estou em dificuldade, me ajuda nisso. Seja essa situação algo emocional, seja espiritual, seja moral, seja material, Jesus Cristo e o nosso Pai Deus está nos ouvindo. Ele só precisa que a gente peça essa ajuda. Se nos sintamos filhos de verdade, e possamos pensar assim: vou sentar ao lado do meu pai e vou conversar com ele sobre a minha dificuldade. Vou pedir que ele possa me ajudar e me orientar nisso. E o pai vai nos ajudar. E ele também nos comenta que quando nós construímos uma família, constituímos um ideal, constituímos uma equipe, um grupo. E assim não só na família, mas em qualquer lugar que a gente vá, no nosso trabalho, no nosso estudo. E a gente vê que tem pessoas na equipe, ou na nossa família, né, que são pessoas perspicazes, inteligentes, tem outros amorosos. Cada um tem uma qualidade, vamos dizer assim. Tem pessoas que têm uma habilidade maravilhosa para artesanato, outros para arte, outros para música, outros para estudo, para culinária, não é? E essas pessoas se doam com muito mais vontade, né? Porque elas sabem que são boas naquilo. E a gente pode também fazer isso, se doar com mais vontade. E se eu não sei fazer? Não se preocupa, porque sempre haverá um coração que vai te orientar, vai te ajudar, vai te conduzir, vai dizer para você que seria bom fazer tal situação, tal estudo, tal conduta, né? Para a gente poder aprender e aprimorar aquilo ali. E é muito importante ter essas pessoas perto da gente, porque a gente se sente apoiado, se sente seguro, se sente confortável, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, não tenho nem parentela carnal com essa pessoa, mas essa pessoa para mim é como se fosse uma mãe, um pai, um irmão, um parente consanguíneo, não é? Isso é muito importante. Antônio de Aquino também nos comenta lá no finalzinho que se tiverem alguma coisa a oferecer, ofereçam, doem, construam esse exército iluminado que se constitui nos trabalhadores do bem. Vou ler de novo. Se tiverem alguma coisa a oferecer, ofereçam, doem, construam esse exercício iluminado que se constitui nos trabalhadores do bem. Quando nós estivermos cansados, angustiados, sofridos ou mesmo aborrecidos com alguma coisa, lembremos-nos do grande trabalhador da luz, que foi e é o Mestre Jesus, e que possamos todos lembrar, pensar, sentir o Mestre Jesus. Ele está aqui nesse momento, amparando, socorrendo, sustentando cada um de nós. Que possamos nos sentir abraçados e seguros com isso. Obrigada pela sua atenção. Até a próxima.